Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar. Que o cacau é matéria-prima do chocolate, todo mundo sabe, né? Mas agora uma pesquisa quer descobrir quais são os benefícios do fruto para a nossa saúde. Longe das indústrias, no meio da floresta amazônica, o cacau é fonte de renda e de saúde. Estamos na Ilha do Combu, a cerca de 15 minutos de Belém, em uma travessia de lancha. É onde mora a Dona Nena, que descobriu na plantação de cacau um mercado promissor. No terreno de 7 hectares, ela divide a moradia com um polo de produção artesanal. O cacau é um carro-chefe e movimenta toda a comunidade. Para a gente garantir essa produção, hoje a gente agrega também alguns produtores da própria comunidade que estão entregando para a gente. Hoje a gente está até começando a comprar o fruto, né, para a gente ter a garantia dessa qualidade. Todo o processo produtivo requer a participação de uma equipe alinhada, que faz tudo manualmente. Daqui saem produtos naturais, sem processamentos químicos. Cacau mais saudável para a saúde, porque ele concentra os polifenóis, o magnésio, que ajuda no vaso broncodilatador, né? Ele tem a serotonina, que são os hormônios lá da alegria, né? Então tem várias coisas que ele é benéfico. O local virou um verdadeiro ponto turístico e recebe vários visitantes que experimentam as iguarias da região. Nós viemos para o pré-olímpico de basquete que está acontecendo e como hoje é o dia de folga, nos indicaram para vir aqui. Por ano, a empreendedora produz cerca de 3 toneladas de chocolate de cacau processado, ou seja, pronto para o consumo. Além de barras e bombons que muita gente ama, aqui também são produzidos licores e outros derivados do fruto. Os produtos são enviados para todo o Brasil e entre os clientes fiéis estão os veganos e vegetarianos. Pessoas alérgicas que têm intolerância a algum componente do chocolate adicionado no chocolate, ela adere bem o nosso. Então a gente tem esse público. O Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, responsável por mais de 50% da produção nacional, segundo o IBGE. Uma pesquisa desenvolvida no estado quer descobrir os benefícios do fruto cultivado em solo paraense. De acordo com as pesquisadoras, o fruto pode ter ação preventiva a doenças como diabetes, câncer e Alzheimer. Porque eles são compostos antioxidantes, que a gente chama, de combatem os radicais livres do corpo. Assim como o açaí, por exemplo, tem essas propriedades, o cacau também tem. Segundo as pesquisadoras, o solo paraense é fértil e ideal para a produção do cacau. As características locais e também o manejo artesanal fazem a diferença no sabor e aroma do fruto. Essa região de várzea é uma região que frequentemente alaga, então tem períodos de cheia e períodos de seca. Então isso faz com que o solo seja um solo diferenciado, um solo rico em nutrientes. E esses nutrientes influenciam no fruto e nas amêndoas do cacau. É a natureza que gera saúde, economia e o estímulo ao cuidado com o meio ambiente. Mostrando, né, para os nossos vizinhos, para o pessoal que vive na floresta, que a floresta oferece muitas oportunidades. A produção de maçã aqui no Brasil tem sido desafiadora, mas os agricultores estão confiantes na qualidade da fruta. Iniciada lentamente em janeiro, a colheita de maçã gala no sul do país deve ganhar ritmo agora no decorrer de fevereiro. Segundo informações da equipe Hortifruti CPEA, o inverno de 2023, ameno durante o período da dormência, e as chuvas durante a florada na primavera do ano passado poderão impactar no rendimento e no tamanho das frutas neste ano. Além disso, a continuidade das precipitações no final do ano passado e início de 2024 aumentou a incidência de doenças fúngicas, como a glomerela. Apesar desses desafios, produtores esperam que a qualidade da safra seja favorável em termos de coloração, devido à ampla variação térmica até o momento. A pitaia é uma fruta exótica e muito saborosa, só que o clima tem prejudicado o cultivo em Goiás. A
pitaia, também conhecida como fruta do dragão, é muito produzida no México, Israel, China e também no Brasil. O seu Ailton produz a fruta há 14 anos em Piracanjuba e é um dos pioneiros no estado e na região centro-oeste. São 4 hectares de terra dedicados ao cultivo, 9.000 pés de pitaia. Quando nós morávamos no interior de São Paulo, minha esposa ia continuamente para São Paulo fazer compra, ela tinha uma loja. E nessas idas e vindas, no Mercadão ela descobriu a pitaia. Então, quando nós mudamos para cá, falei, poxa vida, será que a gente consegue produzir em Goiás, né? Aí fomos atrás, consegui uma muda, plantei em casa, numa lata, saiu, falei, ótimo, é essa daqui mesmo. Foi ao longo desses 14 anos, entre um desafio e outro, que ele aprendeu muita coisa. O cultivo da pitaia exige muito conhecimento, além de muito trabalho. A planta demora cerca de 2 anos para começar a dar frutos, mas só depois de 5 anos é que as frutas ficam boas para a comercialização. Até aí, os investimentos na produção são longos. A planta precisa de irrigação e de estacas que servem como apoio. Cada estaca de concreto custa em média R$ 60 e não duram muito. Com o peso da planta, a estrutura acaba quebrando e precisa ser substituída. Entre setembro e março, o seu Ailton também precisa adubar os pés. Você precisa de manejo, você precisa de poda, você precisa de adubação, né? Então você precisa realmente zelando dela para que ela chegue a essa vida. Aqui são produzidas 3 espécies, a pitaia branca, rosa por fora e branca por dentro, a pitaia amarela, amarela por fora e branca por dentro, e a pitaia vermelha, avermelhada por dentro e por fora. Por causa do tempo seco e das fortes ondas de calor que atingiram o Brasil no ano passado, a produção desse ano vai ser menor. Repare que as frutas não se desenvolveram, ficaram assim verdes. Aqui na fazenda do seu Ailton, a colheita vai ser 50% menor do que em 2023, cerca de 4 toneladas a menos. Você vê que eles estão finos, eles estão desidratados, eles não estão realmente numa condição normal, como você vê esse daqui, ó, que é o mais velho, que já teve essa condição. Então esses mais novos estão desidratados. Essa é a flor da pitaia. Ela só dura uma noite. Se não houver polinização nesse período, não acontece produção dos frutos. Mas nem todas as abelhas são bem-vindas. Basicamente, você tem 2 tipos de praga. Uma praga aérea, no caso a abelha arapuá, e uma outra que é mais difícil de você determinar. É uma bactéria que ela pega uma fruta que esteja estressada, ou seja, por falta de água ou por falta de comida, e provoca isso daqui, ó, chamada Xanthomonas. As frutas produzidas aqui são vendidas ao consumidor final em frutarias, supermercados e empórios. Mas como a produção no estado esse ano foi menor, o preço do quilo da pitaia deve aumentar. O investimento esse ano, com a manutenção dela, com a alimentação para ela, foi bastante significativo. A expectativa é que nas próximas semanas, com o aumento das chuvas e a mudança na adubação, a produção volte ao normal e o seu Ailton conseguirá diminuir os prejuízos. Embora seja um cacto, ela gosta de uma água danada, porque tudo isso daqui dentro, que tem dentro, é água. Né? Então toda essa parte verde é composta basicamente de água. O consumidor está pagando mais caro pela laranja e o motivo está no campo. A gente explica.
Levantamentos do CPEA mostram que os preços da laranja de mesa continuam subindo no estado de São Paulo devido à oferta restrita. A média de comercialização é de R$ 85,00 a caixa de 40 quilos na árvore, aumento de 1,9% em relação ao anterior. Para as variedades tardias, as cotações também seguem em alta, com a Natal negociada a R$ 82,00, alta de quase 1% no mesmo comparativo. Segundo informações do CPEA, alguns pomares de laranja do estado de São Paulo voltaram a florir nas últimas semanas, favorecidos pelo retorno das chuvas. De acordo com produtores, estas flores abriram principalmente em pomares de sequeiro e vão corresponder a laranjas temporãs. A doma de cavalos é essencial para quem lida com os animais todos os dias. Por isso, os treinamentos são importantes. Um treinamento que envolve muita técnica, comunicação não verbal e confiança entre animal e treinador. Aqui não é usada a força para adestrar os animais, e sim estímulos como esse na barriga, e em poucos minutos a gente já percebe a diferença. O próprio animal dá sinal. O animal, ele reage negativamente de 3 formas: cócegas, dor ou medo. Então esse estímulo a gente faz para tirar cócegas de sensibilização, né? E não tentar cometer maus tratos de maneira alguma, né? Tem as contenções que a gente faz para maior segurança do participante e do animal, né? Que é a contenção de piar as mãos, que jamais é apertando, machucando. E isso é para tirar sensibilidade e causar um possível dano lá na frente, né? Uma possível reação negativa. Os alunos estão vendo na prática como lidar sem agressão e com materiais que eles vão ver a vida toda de trabalhos deles: corda, manta, bacheiro, bridões. Então aqui vamos ensinar os alunos a trabalhar com isso de forma corretamente, sem agredir os animais. Essa é a primeira etapa do treinamento de doma racional. O objetivo é capacitar os participantes para atender às demandas da nossa região. O curso é totalmente prático, promovido pelo Senar Goiás, em parceria com o Sindicato Rural de Rio Verde, e tem duração de 1 semana. São duas situações: a formação de mão de obra qualificada para a lida de bovinos montado no cavalo. Então a gente faz primeiro esse daqui de doma, vai pegar o cavalo, o potro, vamos falar, o potro selvagem, não domado, e vamos iniciar ele aqui. Daqui uns dias nós vamos fazer com o pessoal de rédea, que é pegar esses potros agora domados, para colocar ele na rédea, no cabreço, para eles obedecerem os comandos. Aí sim a gente joga para a doma, para a parte de manejo racional, montado no equídeo. E por outro lado, são os donos dos cavalos que querem os cavalos domados, mais mansos, para o filho poder passear, para fazer uma prova de laço. Então a gente atende muito, igual aqui o Clube do Laço, está reinaugurando esse espaço, os aras, esses clubes de montaria, de laçada que tem aí, o pessoal gosta do esporte. A doma também é conhecida como flexionamento. Esse tipo de treinamento tem vários benefícios. Os animais domados são mais seguros de lidar, além de evitar acidentes. Com o treinamento, o cavalo fica mais dócil e disciplinado, pronto para montaria e competições. A atividade exige um pouco de esforço e paciência do treinador, mas no final, o resultado é compensador. Eu venho de uma família rural, meus avós, né? A gente é criada, sei, muitos anos lidando com gado. Aí teve essa oportunidade, a gente já gosta do animal, mas nunca teve a oportunidade de domar, de pegar do começo, né? Teve a oportunidade, eu decidi abraçar. Quem sabe lá na frente pode ser uma futura profissão também, né? Esse aqui, pra mim, de todos os animais que Deus fez, né? Que são todos perfeitos. Mas esse aqui, ele tem meu coração. Ele tem porque ele sente a gente, ele sente o coração da gente, ele sente o sentimento. Ele é meio que o psicólogo dos animais, entendeu? Então esse aqui, ele tem minha dosinha sempre. O João Cláudio já trabalha na área. Apesar da prática, veio em busca de qualificação. Mais qualificação, já tem um tempo, tem 20 anos que eu mexo na área, só que eu parei, tive um tempo parado e agora a gente está voltando para mexer aqui no Clube de Laço, que vai ser um centro equestre. A gente vai dar aula de equitação, vai ter doma de animais, aluguel de baia, aluguel de piquete, vai ter vários eventos. Então a gente pediu o curso pelo Senar para a gente dar uma atualizada, né? Para voltar, porque as domas vai atualizando
direto. E a gente ficou meio parado, fica atrasado. E agora estamos voltando, fazendo o curso aí para atualizar a doma. O Alessandro também é experiente, mas conhecimento nunca é demais. Desde pequeno já mexo com cavalo, tem? Então é uma coisa que eu gosto de mexer com cavalo. Então um esporte cada dia mais eu quero aprender. Então é uma coisa que eu mais gosto, mexer com cavalo. Mas parece que ele gostou de você também, ó. Ele gosta que eu faça um trem, faça uma coisa com carinho, né? Não faça coisa de maltratar ele. E o animal sente, né? Sente demais. Chegou aqui para nos entrevistar, morrendo de medo do animal. E agora quem está domando é a Ana Paula. E pela primeira vez eu tô achando boa essa sensação, viu? Porque eu morro de medo. Animada a montar? Não, aí não. Aí já é forçar a amizade. A Embrapa realizou o encontro técnico de manejo de pastagens. O evento reuniu pecuaristas e especialistas que discutiram os problemas do setor e também as possíveis soluções. Independentemente do padrão genético do rebanho bovino, os animais só expressam seu grande potencial de produção se for alimentado de forma correta. E a pastagem tem sido a principal e mais econômica fonte de alimentação para o gado. E tudo começa com a escolha certa da espécie de forrageira que será usada. A adubação correta também é necessária para repor os nutrientes da pastagem e garantir a produtividade e também lucratividade. A adubação de cobertura, ela se mostra muito mais lucrativa quando comparada a outras produções de forragem, devido à resposta que o capim, a partir do momento que ele pode ser recuperado, isso traz para o produtor uma maior viabilidade. A cada 2,7 arrobas de desembolso do produtor em adubação de manutenção, isso traz mais de 1,3 arrobas por hectare ano de margem bruta, né, de lucratividade. Isso faz com que o produtor possa estar fazendo a melhor escolha de produção de forragem a partir de adubação de cobertura, pensando no aumento de lotação tanto no período das águas quanto no período da seca. São vários os fatores que contribuem para a produtividade e qualidade da pastagem. Além de uma boa gestão, também é importante levar em conta a influência do solo, do clima, as pragas e também o pastoreio de forma particular em cada espécie que é cultivada. Para corrigir qualquer deficiência que possa haver na pastagem e aumentar a ingestão de nutrientes do animal, a suplementação é uma ferramenta aliada. E a gente pode usar a suplementação como uma ferramenta também para permitir um ajuste, sem que eu tenha que mudar o número de animais na área, usar essas estratégias para manter esse lote, essa lotação em cabeças constante, seja no período de seca, seja no período de água. Um desafio grande que a gente tem para quem está partindo para a intensificação do uso de pastagens, principalmente nas águas, com adubação, com lotações mais altas, é que a gente trabalha com macho inteiro, tá? Um animal que você tem dificuldade em ficar mudando ele de lote, misturando animal. Você tem uma planta que a hora que você começa a adubar essa planta para sair de uma para 2, 3, 4, 5, 6 cabeças, então a gente tem usado as estratégias de suplementação para tamponar e manter uma oferta constante e uma lotação constante, sem ter que ficar tirando ou colocando animal no sistema. E para avaliar as pastagens foi que surgiu o Projeto Capim, que hoje é coordenado pelo Guilherme. O projeto, criado pela Exalc, capacita estudantes do curso de Engenharia Agronômica a trabalhar com a pecuária intensiva. A gente, como aluno de graduação lá da Exalc, a gente faz parte desse grupo, que é um grupo de estudo, então a gente tem a parte teórica, e um grupo também de prática. Então a gente tem as áreas dentro da Exalc, onde a gente aplica essa teoria, aprende a manejar a pastagem, aprende a fazer adubação, aprende a trabalhar na prática. Então, tanto no dia a dia, desde fazer cerca, desde aprender a aplicar herbicida e colocar os alunos para trabalhar com enxada, até a parte teórica de realmente estudar, de entender como que é o processo de fertilização de solos, de intensificação de pastagem, da adubação em si. Então, o nosso principal objetivo é pegar alunos, assim como eu, né? Pegar alunos de graduação, que ainda não estão formados, estão no 2º, 3º ano de graduação, e capacitar esses alunos para o lado da pecuária intensiva, né, que a gente fala, capacitar esses alunos para saírem preparados para o mercado de trabalho. Então, a gente faz já esse trabalho desde cedo dentro da universidade, para já poder entregar esses profissionais prontos para o mercado de trabalho. Os produtores estão preocupados com as mudanças climáticas aqui no Brasil. Inclusive, uma delas deve acontecer já no 2º semestre. A gente explica.
O enfraquecimento do El Niño deve trazer possíveis mudanças climáticas ao Brasil no decorrer desse ano. É o que aponta o 5º boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Embora o fenômeno seja classificado como forte, é esperado que a intensidade diminua de moderada para fraca nos próximos meses. E com possibilidade de transição para o Laninha, fenômeno oposto ao El Niño, que caracteriza em uma queda nas temperaturas e uma redução nas chuvas no sul do Brasil, mas aumento no índice pluviométrico no norte e nordeste do país. O El Niño deve persistir até meados de abril, com uma mudança de clima próxima ao início do segundo semestre. A colheita de soja no Paraná segue avançando e, segundo o Departamento Rural do Estado, 60% das lavouras estão em boas condições. A colheita de soja do Paraná da safra 2023-2024 atingiu 25% da área estimada, avanço de 6 pontos percentuais em apenas 7 dias, segundo dados do levantamento divulgado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. O boletim ainda informou as condições dessas lavouras. 60% estão em boas condições, 32% está na média e 8% em condições ruins. Já quanto ao desenvolvimento, 6% estão em floração. 47% em frutificação e os outros 47% em fase de maturação. Produtores da agricultura familiar estão recebendo sementes de feijão em Minas Gerais. Eles foram prejudicados pela estiagem. Seu Anivaldo Mendes é agricultor em Pedras de Maria da Cruz, no norte de Minas. Ele foi um dos beneficiados que receberam sementes de feijão. Então, nós vamos buscar essa semente aqui, nós ganhamos essa semente e eu acredito que vai ser um grande sucesso. Vai trazer grande benefício para nós lá, tanto para mim como para as outras famílias todas lá do município, inclusive da minha comunidade, que é do assentamento Paraíso Salou. Então, nós estamos muito felizes por isso. Além dele, 12 mil famílias em 254 municípios, nas regiões Norte, Noroeste, Vales do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri, também poderão receber gratuitamente as sementes. As regiões foram as mais impactadas pela longa estiagem em Minas Gerais. A distribuição é uma das medidas para minimizar os danos. A doação é feita pela Emater. Pois é, a Emater tem trabalhado de forma prioritária no enfrentamento a esse grande estiagem seca que, infelizmente, assolou o norte, noroeste e nordeste do estado de Minas Gerais. Vai providenciar não só a entrega, a doação dessas sementes, como toda uma assistência e o acompanhamento junto aos agricultores e às famílias atendidas para promover a segurança alimentar e uma geração de renda que permite essas sementes no campo para ajudar a superar esse problema todo enfrentado pela seca em todo o nosso estado. Um levantamento da Defesa Civil aponta que desde o ano passado, 175 municípios mineiros estão em estado de alerta por conta da estiagem. Os prejuízos nas lavouras são incalculáveis. As primeiras sementes de feijão foram distribuídas em Januária e em Brasília de Minas. Os municípios servirão como pontos de distribuição para as cidades vizinhas. Nos próximos dias, Nova Porteirinha, Salinas, Almenara e Montes Claros também receberão as sementes de feijão, que serão distribuídas nas respectivas micro-regiões. Ao todo, foram adquiridos mais de 12 mil sacos de sementes, contendo 10 quilos cada. O investimento é de R$2 milhões. A Emater, desde o dia 17 de janeiro, está promovendo eventos com os atores locais, principalmente as prefeituras municipais, as associações e os agricultores que serão contemplados, justamente para fazer a publicização dessa entrega, mas também a orientação de como se dará essa distribuição no campo. Então a Emater providenciou junto ao fornecedor essas sementes chegarem a cada unidade regional da Emater e a partir daí as prefeituras municipais vão fazer essa busca das sementes e a distribuição para os beneficiários diretos aí com essa doação. Agora, olha essa notícia. O Brasil suspendeu a importação de tilápia do Vietnã. Essa era uma reivindicação antiga do setor.
O setor produtivo já demandava a suspensão da importação do peixe vietnamita. Em dezembro, o Ministério da Agricultura e Pecuária foi questionado sobre um lote de 25 toneladas do produto que chegou ao país. A cadeia da produção de peixes cultivados alega riscos sanitários do vírus TILV e econômicos aliados à prática de dumping, quando o produto estrangeiro entra no Brasil mais barato do que a produção interna. Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, a produção em 2023 foi de cerca de 520 mil toneladas de tilápia, representando 65% do peixe de cultivo no país. A suspensão permanece até que seja feita a revisão do protocolo sanitário. Em 2014, o governo brasileiro formalizou um acordo que permitia a importação de peixes do Vietnã. É uma ação muito importante para a piscicultura brasileira, haja vista a insegurança que nós estávamos com a chegada de filé de tilápia do Vietnã em função dos aspectos sanitários. Nós sabemos o que a TILV tem feito pelo mundo afora e nós não poderíamos permitir que isso aconteça. E o mais importante, o Ministério da Agricultura, o Brasil, tem os melhores vigilâncias sanitárias do mundo e respondeu imediatamente reconhecendo o risco. Pressionada pelos preços dos alimentos, a inflação de janeiro subiu 0,42%. O impacto, em parte, vem do clima. O jeito é procurar promoção. Muitos brasileiros já perceberam que está difícil gastar menos. Tá muito caro. Se você sair comprando aleatório, quando você vai passar no caixa, você se assusta. O IPCA, que mede a inflação oficial, teve alta de 0,42% no mês passado. Uma desaceleração em relação a dezembro de 2023. O resultado em janeiro foi influenciado pelo aumento no preço de alimentos e bebidas, que ficou em 1,38%. Produtos comprados para o consumo dentro de casa chegaram a subir, em média, 1,81%. Valores que impactam diretamente o bolso da população. Na lista dos mais caros estão a cenoura e a batata inglesa. O que a Rosa tem feito é buscar outras opções. Eu procuro substituir por alimentos, por vegetais que tenham um valor menor e que tenham ingredientes próximos. Pela coloração a gente consegue fazer alguma analogia, né? A dupla mais consumida pelos brasileiros também subiu de preço. O arroz, mais de 6%, e o feijão carioca, quase 10%. O IBGE explica que a alta tem relação direta com os fatores climáticos. Muito calor e chuva nas regiões que produzem alimentos. Obviamente vai afetar muito mais pesadamente as famílias de menor poder aquisitivo. Não existe outra maneira a não ser a substituição de produtos, pesquisar com mais intensidade, procurar acomodar o orçamento dentro das suas possibilidades. Na contramão dos alimentos, o grupo de transportes, que tem o segundo maior peso no índice, registrou queda de 0,65% no mês passado. As passagens aéreas caíram mais de 15%. A redução no preço dos combustíveis também ajudou. Os preços caíram em janeiro em quase todas as capitais do país. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,51%. A meta de inflação para este ano é de 3%, com tolerância de 1 ponto percentual e meio para mais ou para menos. E com as chuvas irregulares, os produtores já contam com uma queda na produtividade da soja. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Ana Paula Azevedo. Nessa fazenda em Rio Verde, no sudoeste do estado, as máquinas já colheram praticamente toda a área. Foram 2.400 hectares de soja irrigada no pivô. O produtor esperava a mesma produtividade da safra anterior, mas a realidade aqui foi outra. Teve uma queda de 15%. Assim como a maioria dos agricultores, todo mundo está sofrendo com essa alta temperatura. Aqui, mesmo sendo área irrigada, a gente está perdendo aqui 15% de produção em relação ao ano passado. Vocês vieram aqui no momento bom, a gente estava até comemorando aí o teto produtivo de 105 sacos, mas a gente está 15% mais baixo. Aí por quê? Se está irrigado? Está irrigado porque você nunca tem a lâmina de água igual uma chuva. A gente coloca aqui 10 milímetros, enquanto uma chuva pode ser de 50. Mas o que mais me afetou aqui foi a alta temperatura.
Essa alta temperatura fez que abortasse muitas várzeas, o grão ficou miúdo, tá? Então a gente está comparando em relação ao passado, um pouco diferente. Mas sem a tecnologia da irrigação, a situação poderia ser ainda pior. Seria muito pior, porque a área de sequeiro aqui nossa, que a gente já colheu até agora, a gente tem uma média de 75 sacos, né? A gente colheu 23% menos, tá? Então a gente está colhendo aí 58 sacos, né? Nós tivemos não só o grão miúdo, mas também tivemos maturação muito desuniforme, tá? Nossas áreas, para poder não ter tanta impureza e não perder mais ainda na recepção do armazém, a gente está fazendo essa dessecação antecipada, para ver se dá uma uniformizada nas lavouras. Mas tivemos essa temperatura, fez com que a maturação, além de ficar com grão miúdo, grão esverdeado, nós tivemos que fazer essa dessecação para se uniformizar e para ter menos impureza na colheita. De acordo com dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, o país deve produzir 306 milhões de toneladas, ou seja, 13 milhões a menos que na safra anterior. Rio Verde é considerado o segundo maior produtor de soja do Brasil e a cultura depende diretamente do clima para se desenvolver. Nós conseguimos observar alguns pontos críticos. Quais foram esses? O primeiro, o atraso médio da semeadura da soja, devido a um menor volume de precipitação antes do período da abertura do vazio sanitário, né? Posteriormente, uma redução média da população de plantas em função do número de sementes ou até plântulas que morreram em virtude das adversidades climáticas, uma alteração na dinâmica de algumas pragas e doenças, e citando principalmente em pragas a trips, e mosca branca, né, que aumentou muito sua população em função da condição que nós tivemos climática, né? Mudanças fisiológicas, alterações fisiológicas nas plantas que fizeram com que as cultivares antecipassem seu ciclo, né, senescesse mais precocemente ou até perdesse estruturas de forma mais precoce, e isso tudo resultou, então, em que nós tivéssemos uma redução média do potencial produtivo da cultura da soja. De acordo com o pesquisador, para os próximos meses, a situação pode melhorar para os produtores que vão apostar no milho safrinha. A gente vai ter, de modo geral, uma condição de segunda safra, de safrinha, dentro da normalidade das perspectivas climáticas. Até em função do que aconteceu na safra, nós tivemos uma dinâmica muito grande da nossa safrinha. Isso impactou. Por quê? Porque nós tivemos áreas colhidas muito cedo e nós vamos ter muitas áreas colhidas mais tarde. Então, a nossa janela de plantio da safrinha ela vai ser muito maior, principalmente da cultura do milho, do que dentro da nossa normalidade. Mas devemos esperar aí uma precipitação, principalmente falando de chuva, né, dentro do normal para a nossa região. A estimativa do milho safrinha é de uma produção de 117,6 milhões de toneladas, uma redução de quase 11% na comparação com a safra passada. Mesmo assim, os produtores ainda estão otimistas. A nossa expectativa de safrinha aqui na região que a gente vai conseguir fazer toda a nossa área, tá? A nossa previsão a gente vai conseguir fazer, e por a soja de sequeiro está chegando um pouco antes do ciclo, a gente está antecipando um pouquinho o plantio. Então a gente, se tiver condições normais climáticas para a safrinha, pode ser que a gente tenha uma produção ainda próxima do ano passado, que foi razoavelmente boa. O consumo de café solúvel cresceu no Brasil em 2023. Entre os motivos estão os investimentos feitos pelas indústrias e a expectativa é de mais crescimento. Um cafezinho vai bem em qualquer hora do dia, não é mesmo? A bebida apreciada por muitos é a segunda mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água. E o café solúvel tem sido uma das opções da população. Quando eu tô sozinha, o café solúvel porque é mais prático, mais fácil e rápido. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, no ano passado os brasileiros consumiram um volume recorde de mais de 24 mil toneladas do produto, crescimento de mais de 5% na comparação com 2022. E olha só, de acordo com a BICS, esse resultado foi o 8º avanço anual consecutivo na série histórica. Uma grande surpresa e positiva foi do
mercado interno, né? O mercado interno respondeu como vem respondendo desde 2016, quando começamos uma série histórica de levantamento do consumo interno. De lá para cá, tem crescido em média 3,9% ao ano, e esse ano em especial foi 5,2% o crescimento, né? Enquanto que a expectativa do café torrado, ficava em torno de 1,5 a 2%. O café solúvel cresceu 5,2%. Na avaliação da BICS, esse crescimento no consumo de café solúvel no Brasil é por causa dos investimentos realizados pelas indústrias do setor. Isso é bastante animador, porque mostra que o consumo interno está respondendo de forma positiva ao trabalho que as empresas estão fazendo de melhoria de qualidade, maior diversidade de produtos colocados nas gôndolas dos supermercados, enfim, com novas embalagens, com bastante inovação. E café solúvel é um produto que tem muita versatilidade de uso, né? A versatilidade do produto é bastante destacada. A Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel reforça ainda que o objetivo não é criar uma concorrência com o café torrado. Havendo uma complementariedade no consumo, né? No torrado a gente toma o filtrado, o de cápsula, o expresso, enfim. Encaixa-se aí também muito bem em determinados momentos o café solúvel, que também é base para cappuccinos, para misturas com leite. Então essa versatilidade ela tem trazido resultados importantes, e esse é o grande feito da do mercado em 2023. No ano passado, as exportações de café solúvel do Brasil somaram 86.516 toneladas, alta de 0,4% na comparação com o volume embarcado em 2022. A receita obtida totalizou $701.300.000, queda de 1,1%. Os resultados foram de estabilidade, com 0,4% de crescimento, um crescimento muito pequeno do volume, que praticamente de 86.500 toneladas, isso equivale a praticamente a 3.700.000 sacas de café. Os Estados Unidos foram o principal destino do café solúvel brasileiro no ano passado. Os norte-americanos adquiriram 16.205 toneladas. Na sequência vem a Argentina com a importação de 8.273 toneladas. Japão com 5.350 toneladas. Indonésia com 5.219 toneladas e Finlândia com 5.034 toneladas. Os destinos das nossas exportações se mantiveram também estáveis, foram 98 países, né? Os Estados Unidos como o maior comprador, e tivemos aí a surpresa da Argentina ocupando a segunda posição, que era uma posição da Rússia, né? Todos esses resultados obtidos animaram o setor, já que existiam várias incertezas no mercado. 2023 foi um ano de bastante apreensão para as indústrias de café solúvel do Brasil, porque nós vínhamos de um ano ruim de desempenho, com uma queda de 9% no volume em relação a 2021, que fazia parte de 3 recordes consecutivos, né, que o Brasil estava obtendo, inclusive fortalecendo a nossa liderança mundial de maior exportador e maior produtor. Com os impactos da guerra, isso poderia se estender por 2023. A gente viu que os impactos foram menores e houve uma recomposição nas vendas. E existia também uma apreensão sobre custos logísticos, sobre a questão de safra, problemas climáticos, né, que não só no Brasil, mas no mundo todo, que pudesse afetar o equilíbrio da oferta de café e às vezes ter uma alteração de preços consideráveis lá fora que pudesse comprometer a nossa concorrência. A gente continua falando de café porque o Robusta atingiu o maior valor real desde outubro de 2021. Os preços do café Robusta fecharam o mês de janeiro a R$ 854,07 a saca de 60 quilos. Esse é o maior valor real desde 7 de outubro de 2021.
A média do primeiro mês do ano superou em 8% ou quase R$ 60 por saca a de janeiro, ficando em R$ 802,67 a saca. Segundo pesquisadores do CPEA, a alta vem, além da demanda externa aquecida pela variedade, de incertezas relacionadas à produção interna. Colaboradores relataram casos de uma nova espécie de cochonilha nas fazendas do Espírito Santo. A praga está debilitando os cafezais e pode causar prejuízos na temporada 2024-2025. Com a baixa demanda, o preço do mamão está em queda no norte do Espírito Santo. Entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, houve mais uma redução dos preços do mamão Formosa no norte do Espírito Santo, com o quilo saindo a 65 centavos, queda de 18% frente à semana anterior. Segundo os pesquisadores do CPEA, isso aconteceu pela alta oferta da variedade e a baixa demanda, o que tem levado até perdas de frutas em algumas plantações. Além disso, o clima quente e úmido nas últimas semanas tem prejudicado a qualidade da fruta, que ficou mais mole, aumentando assim o risco de desenvolvimento de doenças fúngicas. O excesso de chuva tem prejudicado a qualidade da uva no Vale do São Francisco. Os estoques de uvas no Vale do São Francisco estão baixos, segundo informações da equipe do Hortifruti CPEA. O excesso de chuvas na região nos últimos dias comprometeu a sanidade dos parreirais, resultou em rachaduras de bagas e culminou em redução do volume de uvas de qualidade. Além disso, por causa da oferta restrita, produtores estão encontrando dificuldades em atender toda a demanda dos clientes. Entre 5 e 9 de fevereiro, a branca sem semente embalada teve média de R$ 14,00 o quilo, alta de 2,5%. Já a negra sem semente teve uma cotação de R$ 13,98, baixa de 3,3% em relação à semana anterior. Um grupo de pessoas com deficiência aprendeu como funciona o cultivo do café. A visita foi numa fazenda em Altinópolis, no interior paulista. O passeio fez a natureza ficar mais próxima das crianças e dos jovens. Essa muda de café, ela é idosa ou ela é bebê? Bebê! Teve a descoberta do fruto colhido e provado no pé, o contato direto com a terra e o plantio da árvore para a preservação do meio ambiente. Eu acho uma experiência muito legal, né? Eles precisam disso para a vida, né? Que às vezes as pessoas pensam que eles não são capazes, mas eles são capazes de tudo. Na visita na fazenda, ainda aprenderam como funciona o cultivo de café, desde o desenvolvimento da pequena muda até conhecer de perto uma plantação cheia de grãos que daqui a alguns meses vão ser colhidos. O Bernardo até tirou foto. O que você achou? Gostou? Gostei. O que você achou? Legal? Legal. Faz assim. O Projeto FADA existe há 18 anos. Foi criado por uma mãe de uma criança com deficiência. Hoje já são mais de 200 famílias unidas para trazer um dia diferente para todos. A Victória veio a caráter para o dia especial. Eu vim de chapéu, aqui é Bi, Ferreira, vivela, a calça e a botina. Esta é a primeira vez que a Fazenda de Altinópolis recebeu um grande grupo de crianças com deficiência. Muitos nunca tinham plantado árvore e sentaram no chão, alguns têm um pouco de receio de colocar a mão na terra, porque eu acredito que durante toda a vida, né, aquela preocupação de cuidado que a terra suja, então, e hoje eles sentaram no chão e usaram toda essa habilidade da natureza, de pôr a mão na terra, de jogar um adubo, de plantar a árvore, querer saber que tipo de árvore que é e a importância do plantio da árvore para os próximos anos. E claro que não poderia faltar a torra do café. Coloca o café verde aqui e ele está caindo aqui dentro. Aqui dentro é um tamborzão que fica girando e está quente. Aroma que desperta novas sensações. O que você achou do cheiro do café? Bom. Gostoso? Sim. A convivência marca o fechamento do ano do projeto social. Neste período, o meio ambiente foi discutido de diversas formas com as famílias e com a prática no campo, o objetivo é estimular as partes cognitivas e motoras. E esse ano nós decidimos que o tema era educação ambiental.
tanto para auxiliá-los também, né? Então a gente montou vários grupinhos, né? Do Projeto Fada, e aí a gente ia auxiliando eles, tipo, como reciclar lixo, que é lixo eletrônico e tudo mais, né? O grupo depende do apoio de empresários como a Graziella para poder oferecer atividades. Esse projeto, ele auxilia as pessoas com deficiência, não só as pessoas, mas a família das pessoas com deficiência também. As famílias vão embora com novas experiências e quem ajuda também apoia. Laçadores de todo o Brasil participaram de um evento que premiou os melhores competidores em 2023. A festa foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tradição, amor pelo esporte, união e família. Esse é o consenso entre quem participou da final da competição nacional de melhores do ano de 2023 no Clube do Laço Comprido. O pequeno João é quase do tamanho do troféu, mas o talento dele é muito maior. Desde os 5 anos de idade, João treina para laçar e, é claro, é um dos campeões. A emoção é muito grande, né? Porque é uma das maiores taças que tem no laço, então é difícil. Empatado com o menino ficou o Fernando, que já laça há quase 20 anos e é apaixonado pelo esporte. É minha profissão, eu vivo disso aí, graças a Deus. Sustento minha família através do laço. E laço é tudo para mim. Eu não sei fazer outra coisa se não for laçar. Mas de onde vem o amor pelo laço comprido? Eu aproveito para subir no cavalo e entender de perto um pouco desse sentimento. Aqui no Parque do Peão fica claro que a paixão pelo laço contagia. E esse é o sentimento comum entre os mais de 600 competidores que durante todo o ano de 2023 se reuniram aqui e passaram por várias etapas até chegar hoje, na competição de melhor do ano de 2023. É um campeonato entre 8 a 10 etapas. A pessoa tem que ganhar alguma etapa para ela conseguir uma vaga na final. Então, todos que estão correndo, todos estão tendo campeão aqui, eles foram campeão ano passado em alguma etapa. E como o laço comprido é sinônimo de tradição, passa de pai para filho. No caso da família Barbosa, foi de pai para filha, que traz o laço de berço e levou um prêmio para casa. Eu tô aqui com a família Barbosa, a Júlia e o Edmundo. Júlia, qual o prêmio que você ganhou? Eu ganhei Amazonas de Equipe Melhor do Ano junto com a Amanda Vaz, uma amiga minha. Conversando aqui com o Edmundo, qual que é o sentimento de ver a Júlia nessa final, de ganhar e de passar essa tradição do laço para ela? É muito gratificante para o pai, para a mãe. A gente sempre incentivou elas no laço e aí está a retribuição delas. Assim. Eu fico muito orgulhoso e parabéns para ela por essa conquista. E é fácil encontrar histórias como essa em toda a família que passa pelo Parque do Peão. A Maria de Lourdes entrou no mundo do laço por causa dos filhos e foi a primeira mulher a ser patroa de um clube do laço no Mato Grosso do Sul. Eu entrei no laço comprido por causa dos filhos, né? E o laço comprido é o esporte da família. Os melhores do ano de 2023 já estão nomeados. E com tanto amor e união transbordando, a expectativa para 2024 é ainda maior. Graças a Deus, sempre crescendo na mão de Deus e seguindo em firme. Vamos falar de algo agora que pesa no bolso? Já percebeu que o ovo está mais caro? E a tendência é de mais aumentos. Os preços dos ovos iniciaram o mês de fevereiro em alta. Segundo pesquisadores do CPEA, o movimento é resultado da forte demanda devido ao retorno das aulas escolares e do período de recebimento de salários da maior parte da população. Para as próximas semanas, produtores têm expectativa de novos reajustes nos preços, visto que a oferta da proteína está limitada frente à demanda. Boa parte dos colaboradores relata dificuldade em atender todos os pedidos dos clientes. Além disso, a procura por ovos deve seguir bastante aquecida até o final do mês e início de março. Por causa das altas temperaturas, os grãos de soja estão menores e a produtividade caiu. Os técnicos estiveram em várias lavouras do estado de Goiás e conheceram de perto a realidade dos produtores. Mais de 140 pessoas estavam envolvidas na expedição Safra Goiás, projeto do Senar Goiás, em parceria com o sistema FAEG, IFAG, governo estadual e empresas privadas. O
O resultado da expedição foi grãos menores e redução de sacas por hectare, principalmente em lavouras semeadas durante o período de seca no estado. No ano passado, a produtividade foi de 65 sacas por hectare e foram colhidas 17,4 milhões de toneladas de soja. Já nessa safra, por conta da estiagem e altas temperaturas, a variação foi entre 50 e 55 sacas, ou seja, uma perda por hectare de 10 a 15 sacas, de acordo com equipes técnicas que visitaram as lavouras. Nós ainda estamos sob o efeito do El Niño, então essa irregularidade de chuvas pode continuar, pode haver ocorrência de tempestades também, pode haver ocorrência de alguns veranicos, talvez temperaturas não como a gente teve aí em novembro, início de dezembro, aqueles picos de temperaturas muito altas, talvez não, mas as temperaturas estão mais amenas, mas principalmente o quesito chuva vai ser fundamental agora no processo de finalização dessas lavouras para encher grãos e também para colher. Devido a essa perda, pode-se estimar entre 13,8 a 14,2 milhões de toneladas para a safra 2023-2024, uma redução de até 3 milhões de toneladas do grão. O plantio do milho safrinha, consequentemente, também vai ser afetado. Já estimam a redução de área plantada e preços elevados para o segundo semestre. Isso pode trazer impactos negativos para os produtores de aves, suínos e gado. O primeiro prejuízo é do povo rural, né, mas também a agroindústria vai deixar de processar esse produto deixará de abastecer as prateleiras dos supermercados. É claro, não há risco de desabastecimento de forma nenhuma, não precisa se preocupar, nós temos um grande estoque, mas menos produto irá ser exportado, menos divisas que entrarão pelo país, né, e é claro também a questão da empregabilidade. E é claro que com isso também acompanhando para e passo, não só a questão da agricultura, da soja, do milho, mas outras cadeias produtivas como a pecuária de corte, a pecuária de leite agora também liga a luz amarela. Qual é o nosso trabalho daqui para frente? Começar a debater a necessidade, inclusive, de o produtor ainda se preparar para a seca que vem por aí, guardando material, guardando ali material para que ele possa suportar a seca, tanto na pecuária de corte como na pecuária leiteira. Os locais onde os grãos foram mais afetados foram nas regiões Sudeste e região Nordeste de Goiás. Era sabido as dificuldades climáticas dessa safra, menor volume de chuvas, altas temperaturas, porém a grande pergunta era qual foi o impacto disso nas lavouras goianas. Foi nesse sentido que a expedição avançou. Avançamos em identificar em loco, nas propriedades rurais, o que ocorreu, o que de fato teve de perdas. Então a gente observou as lavouras mais precoces, que foram plantadas mais cedo, tiveram perdas expressivas. As que foram plantadas em dezembro também vão ter um potencial produtivo diminuto. E com isso, a gente está estimando uma redução na produtividade na escala entre 15% e 23%. Ou seja, é uma produtividade média que deve variar aqui entre 50 e 55 sacas por hectare. Isso deve ser em menor produção e, consequentemente, numa menor geração de renda. E o primeiro impactado é o produtor. E para muitos problemas, a resposta vem da ciência. Um projeto tem usado abelhas para aumentar a produtividade da soja. Entenda. Na propriedade do Ivar, em São Gabriel, a 350 quilômetros de Porto Alegre, são 1.900 hectares plantados com soja. É época de floração para a colheita que começa em abril. A expectativa é das melhores, graças ao apoio dessas pequenas abelhas que vêm ajudando no cultivo. Eu acho que é uma expectativa boa, porque tudo que é assim, de néctar e coisa assim, eles vão esparamando para a produção do melhor o grão, né? No Brasil, a soja é uma das principais culturas. Na safra 2022-2023, foi semeada em mais de 43 milhões de hectares.
O uso de abelhas na polinização é um projeto piloto desenvolvido pela Embrapa em plantações do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, com bons resultados. Ganha o apicultor porque ele reduz os seus custos, produz muito mais mel. E também o sojicultor ganha porque aumenta a sua produtividade. As abelhas não costumam percorrer grandes distâncias e muitos pontos da plantação ficam sem polinização. A alternativa é usar uma espécie conhecida como abelha doméstica em locais estratégicos da lavoura. Caixas como estas são colocadas naquelas áreas onde não há a presença natural do inseto. Com a polinização complementar das abelhas, a produtividade da soja nas propriedades, acompanhadas pelo projeto, aumentou em média 15%. São 3 caixas por hectare. Isso dá um total de mais ou menos de 20 mil abelhas forrageando por hectare, e com isso vem dar um acréscimo de produção, conforme os estudos comprovados pela Embrapa Soja. Aumentar a produtividade das lavouras de soja de maneira sustentável e lucrativa é um grande desafio para os agricultores. Na propriedade do Murilo, o uso de agrotóxicos é feito dentro das normas ambientais, o que beneficia plantas e abelhas. A gente tem utilizado e trazendo muito insumos biológicos. Então esses insumos biológicos, eles ajudam nos controles de doenças e de insetos e não fazem um dano tão grande ao meio ambiente, né? Sempre tem abelha ali nas flores e coisa assim, então é um sinal que tem as suas vantagens, né? Hoje passou voando. O Agro Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.